Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tati, deixa eu te perguntar antes de começar lá sobre o quiz, sobre a elaboração das questões. Tem como a gente mudar a ordem delas depois que elabora? Sim. Deixa eu te mostrar então já, vou aproveitar, porque é bem fácil de fazer, mas eu acho que mostrando é sempre melhor, tá? Tá, enquanto isso eu vou abrir aqui também. Isso, já pode ir abrindo, aí qualquer coisa você já faz no seu também. Tá, então eu vou escolher aqui na minha biblioteca um arquivo para te mostrar. Vou usar aquele que a gente estava mexendo, esse aqui que eu fiz do sistema cardiovascular, tá? Então, por exemplo, eu quero alterar a ordem das minhas questões, né? Então, eu vou ter que editar o meu documento, então eu vou em editar, tá? E agora, olha que tranquilo que é, ainda bem, né? Aqui no cantinho, ó, na frente, onde diz assim, questão 1, tem uma flechinha, tá vendo? Uma flechinha, uma sobe e outra desce. Aonde, Tati? Eu tenho dificuldade de enxergar, me Ali, fala. ali onde diz questão 1, do lado da questão, tá? Questão 1, questão 2, e sempre antes tem uma flechinha sobe e outra desce. Se você clicar ali, ele vai pedir se você quer reordenar. E aí Ah, ele vai vi. mudar para uma mãozinha. E aí, com essa mãozinha, você consegue mover a pergunta para cima, para baixo, para onde você quiser. E assim você pode reordenar todas, tá? Aí, quando você terminar, você clica de novo aqui na frente onde está escrito questão 1, questão 2, você clica de novo e ou salvar, e aí ele vai voltar ao normal, tá? Entendi. Uhum. Tá? É fácil, eu acho. É, bem tranquilo. Eu não salvei ainda, eu vou deixar para reordenada e depois eu salvo. Isso, depois você salva. Uhum. E daí ele vai ficar na ordem que você quiser. Uhum. Ok, obrigada. Oi, Eliane. Primeiro, boa noite. Eu Boa já fiz noite. a implementação do meu lá na escola que eu trabalho, só que a professora de apoio que fica na mesma sala, ela pediu para fazer uma atividade compartilhada comigo, porque ela é da educação especial, então eles têm que fazer um plano de aula, né? Uhum. Então como eu fiz o meu sobre as aulas sobre bactérias, ela vai implementar a parte dela na quarta-feira, que é a parte prática, que eles vão fazer as formas das bactérias com massinha, Ah, tá? que Que a gente já legal. trabalhou o vídeo, eu já fiz o quiz, já implementei com eles ontem, e aí amanhã eles vão fazer a parte prática com as massinhas, porque nessa turma a gente tem vários adaptados, sabe? Uhum. Então, aí a gente vai fazer, cada uma vai fazer o seu relatório de implementação, ela vai usar no grupo dela e eu vou usar aqui no meu. Tem algum problema para ti?
Não, Não? eu acho que seria até interessante se vocês colocassem o depoimento uma da outra no relato de implementação. Acho que seria legal, né? Mostrar como é esse trabalho conjunto de vocês e o que uma achou do trabalho da outra, né? Já que vocês vão estar no mesmo ambiente, acho que seria bem enriquecedor. Ok. A gente faz isso. Aí, eu não sei se você quer que eu fale hoje da implementação do meu, mas o relatório eu não concluí ainda, porque estou aguardando na quarta-feira o término da atividade. Não, não, pode ser na semana que vem, até porque nós já temos 2 apresentações marcadas para hoje. Ok, obrigada. Nada. Então tá, pessoal, então vamos oficialmente começar nossa 7ª reunião, nosso 7º encontro. Vocês podem ver aí que o título continua sendo a taxonomia de Bloom. Esse encontro hoje, então, é o nosso fecha. Então, para tirar alguma dúvida que tenha ficado, principalmente as dúvidas agora que vocês têm em relação à implementação, em relação à construção do relato, a postagem do relato lá para mim. Então, essas são dúvidas que é bem comum, é bem natural que aconteçam agora. Então, hoje a nossa reunião, assim, de conteúdo mesmo vai ser bem tranquila, tá? As atividades também, vocês vão ver, é pouca coisa. Mas a gente vai se concentrar mais nessa questão de tirar dúvidas, ver o que vocês precisam ainda para a questão da implementação e do relato dessa implementação. Então, vamos lá. Só lembrando, o nosso calendário não é esse, o nosso calendário é esse, nós, como turma da terça-feira, a gente tem um encontro a menos, porque um feriado acabou caindo, né, na terça-feira, e aí a gente ficou com um encontro a menos. Mas isso não vai nos prejudicar na certificação, tá? Não se preocupem com isso. Vai ter o mesmo valor. Vocês podem ver, inclusive, aqui que o conteúdo se repete da reunião 6 para a reunião 7. Então, justamente por causa do que eu falei, para tirar as últimas dúvidas e para que vocês possam, então, fazer terminar a sua atividade de forma bem tranquila no encontro de hoje. Então, como eu disse, a gente vai começar, nós temos já 2 colegas que gostariam de apresentar as suas implementações, então acho que a gente começa com isso, então vamos ouvi-los, são apresentações rápidas, ó, por isso eu coloquei aqui, ó, 10 minutinhos, porque é o que eu imagino que cada um de vocês deva organizar a sua apresentação, uma apresentação de uns 5 minutos, tá, gente? Não, por isso não precisa se esbaforir para produzir a mega apresentação, né? Porque é bem curtinho, é só para vocês contarem mesmo como foi. E depois nós teremos nosso momento de acolhimento, como sempre, a parte teórica, que é o início de conversa e o ampliando o diálogo. Depois nosso momento prático em ação e no finalzinho, então, nosso momento de dúvidas e de socialização, tá? Muito bem. Pessoal, já pensando no nosso relato de implementação, que todos vocês farão na semana que vem, quem não fizer hoje, eu destaquei aqui algumas coisas que vocês podem estar se perguntando, meu Deus, o que eu coloco nesse relato de implementação, né? O que eu escrevo? Então, talvez seguir algumas perguntas seja interessante, pode dar uma luz. Então, professor, no último encontro, vimos que a taxonomia de Bloom é uma ferramenta que visa facilitar o planejamento do processo de ensino e aprendizagem. Foi possível colocar em prática com seus estudantes algumas das sugestões de encaminhamentos elaborados com o seu grupo? Como foi a sua experiência? Pessoal, então essa pergunta aqui em cima, eu vou até mudar a cor dela, que eu acho que essa é muito interessante, muito importante ter no relato de vocês. Por exemplo, no nosso último encontro, nós trabalhamos a taxonomia de Bloom. Isso mudou alguma coisa no teu planejamento? Mudou alguma coisa na tua organização? Você pensou diferente? Teve uma perspectiva diferente para trabalhar? Ixi,
para trabalhar pensando, né, no sentido da taxonomia de Bloom, isso mudou alguma coisa para você? Então, são coisas que eu gostaria que vocês comentassem, tá? Por que ele marcou? Tá marcando errado? É aí que eu quero que marque. Eu queria mudar a cor do texto. Ai, mas essa cor não dá para ver. Essa também não. Ai, Jesus. Vamos mais claro. Aí. Tá, enfim. Então, uma coisa que eu gostaria que vocês comentassem no relato de vocês é se fez alguma diferença. Nossa, a cor ficou horrível. Mas, se fez alguma diferença para vocês ter trabalhado com a taxonomia de Bloom, como foi, né? Depois, pôr em prática as ideias que a gente discutiu aqui no grupo de estudos. Então, ali, uma outra sugestão, relate aspectos mais relevantes da sua implementação. Vocês vão ver que muita coisa se repete. Você vai falar, o seu colega vai falar, enfim, algumas coisas vão se tornar monótonas e repetitivas na nossa fala no próximo encontro. Então, essas coisas a gente pode saltar, né? Podemos nos ater àquilo que você acha que é mais relevante, que foi mais interessante, que é diferenciado, que você acha que pode contribuir com os colegas, que foi sua experiência. Então, tentar não ficar no mesmo, né? Porque, afinal, a gente tem um tempo curto aqui para compartilhar, somos em 20, né? Para fazer esse compartilhamento. Então, o tempo acaba ficando curto, a gente tem que se ater ao que é mais relevante. Se você precisou fazer alguma adaptação no planejamento, por exemplo, isso que a Eliane comentou, é uma forma de adaptação, né? Foi vamos dizer assim, uma sugestão muito bem-vinda, né, de um trabalho conjunto. Então, esse tipo de situação, eu gostaria que vocês relatassem, que vocês contassem também, porque enriquece o relato, enriquece a apresentação de vocês. Então, caso vocês tenham que fazer esse tipo de adaptação, gostaria que vocês comentassem. E quais foram os recursos e estratégias que você utilizou em sua implementação e os resultados que você alcançou? Então, eu optei por usar um laboratório de informática, eu optei por pedir que eles realizassem em casa, eu optei por que vocês contem qual foi a estratégia de vocês e por quê, né? Por que eu não utilizei essa atividade como avaliação? Por que eu utilizei como uma tarefa ou vice-versa, né? Que vocês argumentem a favor da estratégia e do recurso que vocês utilizaram. E é isso. Para o encontro de hoje, a gente vai falar novamente sobre a taxonomia de Bloom. Vocês podem ver que são basicamente os mesmos objetivos que eu apresentei para vocês no encontro passado. Então, antes da gente comentar, antes da gente ir para o nosso momento de acolhimento, eu gostaria de convidar os dois colegas que me procuraram dizendo que iriam apresentar suas implementações hoje, que é o Wilmar e deixa eu ver quem mais que agora eu já esqueci o nome. Oi, acho que fui eu. Marta, verdade, a Marta e o Wilmar. Boa noite, gente. Vocês vão tirar no palitinho para o ímpar? Como é que vocês vão fazer? Não é preciso. Então, inclusive, na aula passada, o Ilmar falou que gostaria de apresentar, então ele pode ser o primeiro. Não, e ele já veio com aquela conversa assim, professor, eu já falei no encontro passado, hoje eu vou resumir, né? Ele já vai... Mas é bem isso mesmo. Mas tudo bem. Ao gosto de vocês, quem quiser pode começar. Pode compartilhar a tela se quiser. Começamos, então. Começamos. Ô, Tati, você não conseguiu abrir o meu, né? Não consegui ver o seu. E se eu te contar que nem eu, assim, abrir eu consigo. Só que eu não sou mais o dono do meu. Eu te mandei um recado, né? Que eu não consegui ver. Não, tinha dois lá. Eu consigo abrir ele, só que eu não sou mais o dono do meu.
eu tenho que pedir autorização pro proprietário, sendo que fui eu que fiz. Mas você não fez uma cópia do documento? Então, eu tô abrindo ela e eu não posso mexer, porque eu não sou o dono. E Aí agora? eu tenho que fazer outra cópia do meu documento para eu mexer. Tá. E Não, você mas fez? não, eu consigo abrir, eu vou apresentar a minha. Ah, então tá. Só Ai, não me que, deixa nervosa, homem. só que é só para colocar o, o acontecido. A ironia, né? Ai, ai. Tá. Vamos lá. Pulamos as apresentações, né? Tudo bonitinho. Eu apliquei lá no colégio que eu trabalho, Tarsila do Amaral, foi com os 8º anos. Os objetivos eu peguei os descritores mesmo das atividades, então, né, resumido ali, eu trabalhei com eles o sistema digestório, cardiovascular e o linfático, que são os 3 primeiros sistemas que ele trabalha ali no conteúdo e finaliza o primeiro trimestre, né? Então eu peguei como estratégia o uso do laboratório de informática mesmo. Eu, por uma felicidade, eu consegui encaixar uma turma, trocar com um professor de robótica lá que não ia usar a informática, eu consegui colocar uma turma, e aí no turno da tarde, que foi a outra turma, ele tinha livre porque era sexta aula, então ninguém estava usando sexta aula, eu consegui um agendamento, né? Então essa foi o uso do laboratório como estratégia. Metodologia eu vou resumir bem aqui, mas só colocar alguns pontos, tá? É aquela história de pega o conteúdo, mostra para eles, explica, interage, faz exposição, trabalha com um modelo, tem um dorso na escola, então usei o dorso, eu sou mania de desenhar as coisas no quadro, então também fiz desenhos para eles, obrigo eles a fazerem desenho, sim, é obrigado a fazer. Mas, enfim, em relação a isso, trabalho também com os exercícios, e depois que eu terminei os sistemas, eu passei também um episódio de um anime, que esse conteúdo, pelo menos, dá para trabalhar um anime que fala sobre esse conteúdo, que é o Cells at Work aí. O único problema é que ele é legendado, então, assim, é 2 momentos, é uma aula inteira para passar o episódio e rever ele de novo, parando para eles verem algumas coisas que eles não acompanham, porque por causa da legenda. Mas é bem interessante, eles gostam da dinâmica, por ser anime, as células todas no formato de seres humaninhos ali dentro do corpo humano. Enfim, fizemos o trabalho todo, tal, fez atividade com eles em relação a isso, orientei eles depois como ia acontecer, né? Fiz uma revisão, tal, depois eu orientei eles como que ia acontecer dentro da sala de informática, lá, levei eles para o laboratório depois dessa orientação, que ia ser no quiz, tudo, sobre eles usarem o Classroom, porque nem todos acessam o Classroom, né? É bem aquele negócio de não acesso porque não é cobrado a todo momento, não tem a coisa valendo aquela nota, mas enfim, todo mundo tem acesso. Então, todos que vieram no dia conseguiram acessar tranquilamente, sem problemas nenhum. Eu só tive um problema de senha, mas que foi resolvido rapidinho na mesma hora lá, eles conseguiram arrumar a senha deles. Tá. Enfim, aí foi colocado o quiz lá para eles. Eu montei apenas 6 perguntas, não fiz um quiz enorme, então ele foi curtinho, 6 perguntas. Não coloquei quiz de escrever, foi todos eles, ou era de múltipla escolha, ou era de arrasta e solta, né, de associar. Então, assim, era mais como se fosse um joguinho para eles do que uma avaliação. E interessante que todos eles conseguiram fazer bem de boa. Alguns com uma tentativa, outros com 2, mas foi bem tranquilo. Não tive problemas com acesso de Classroom, nem com acesso do quiz, todo mundo conseguiu fazer bem de boa lá. Em participação, eu tive 4 ausências das 2 turmas, então de 60 e alguma coisa, eu consegui ter uma boa participação de todos eles, até porque era prova, então bem poucos faltaram nesse dia, né? A expectativa era que não faltassem mesmo. Enfim, aí
tem as evidências daqui das explicações do quadro ali, coloquei para vocês que, como eu falei, eu gosto de desenhar. Do dia eu não vou conseguir reproduzir o vídeo, porque o vídeo ele só reproduz no Google Chrome, e eu não tô com o Chrome. É um negócio, eu não sei se é plugin deles, mas os vídeos do Drive só reproduz no Google Chrome. Em outro navegador, ele buga. E aí tem a foto deles assistindo o anime ali, também bem bonitinhos. E esse, no caso, eu passei com todos os 8º anos, não foi só com as turmas que eu apliquei. Opa, cadê? Aqui. E aqui eles na sala de informática realizando o quiz ali. Então, a gente tem, acho que contando todos, dá uns 25 computadores, tá? Não são muitos, mas conseguimos fazer. Aqueles que não conseguiram computador, vocês podem ver no fundo que eles estão sentados lá, alguns sentados, mexendo no celular. Então, eles estão fazendo no celular lá, que foi o que eu pedi na orientação. Quem tivesse celular, que conseguisse o acesso à internet no Classroom, inclusive eu ofereci internet para alguns, inclusive ali, que não conseguia acessar também. Mas, enfim, todo mundo conseguiu fazer durante o período. Esse é o período da manhã deles, o outro lá era o povo da tarde, fazendo também. Esse aluno aqui, ele tem uma certa dificuldade de locomoção, porque ele está saindo de um tratamento de câncer também, né? Mas está agora, esse ano, retornando para a sala de aula também, tudo. Ano passado e retrasado ficou todo fora de sala. Enfim, mas foi bem tranquilo. No mais, um clima de competição que eles tiveram entre eles, de conseguir 100%, foi 90%, eu estou em primeiro, eu estou em segundo. Então essa foi mais uma motivação entre eles ali, que eles gostaram, que foi bom. Em observação, né, de feedback, a minha vice-diretora, direção auxiliar, e era antiga pedagoga minha, que fez a observação também lá, ela viu essa animação deles na aula dinâmica, tive a explicação, tudo, né, em relação. Eu vou sintetizar, tá, gente? Eu não vou ficar lendo um monte, não, eu quero falar pouco hoje. Enfim, né, então ela percebeu a animação dos alunos ali, em realizar a atividade também, que era evidente, todo mundo feliz e contente fazendo, sem o clima de prova em si, né. De modo geral, resultados, as 2 turmas que eu apliquei, se eu pegar, assim, de primeira tentativa, o rendimento deles ficou entre 70% na turma toda, né, alguns melhoraram depois disso. E aqui, os resultados do quiz, que eu tirei o print lá, mostrando ali 71% numa turma, dos acertos, e na outra 73%. Enfim. É muito grande, tá, gente? Reflexão final, a Tati já viu, vocês já viram semana passada, adorei, porque eu não precisei corrigir nada em si, eles gostaram, porque tiveram que fazer as coisas ali na brincadeira deles, conseguiram uma boa nota. Dificuldades que eu tive foi em relação a conseguir esse encaixe, porque eu fiquei martelando na orelha da agenda lá, da secretaria, para conseguir esse encaixe, tudo, mas devido a várias plataformas, a gente não consegue sempre esses horários, né? Então, essa é a dificuldade de usar o quiz com mais frequência. Se eu tivesse mais essa oportunidade, né, mais oportunidade de usar, eu colocaria mais vezes. Mas, enfim, foi muito bom, prazeroso usar o quiz e eles gostarem também da forma como foi realizado. Enfim. Acabou. Espera aí, que eu tenho algumas perguntas. Ai, não sei, morri já. Não, bem tranquilas. E o Marco já trabalhou com o Kahoot? Kahoot, não. Eu só vi nas Não? formações, mas eu não cheguei a trabalhar em si. Se os seus alunos gostaram de jogar no Quizzes, eles vão à loucura, então, a hora que você aprender a usar o Kahoot com eles. Assim, um dos probleminhas que eu vi do quiz, que assim, é interessante eles colocar memes. Só que os memes que eles colocam é tudo em inglês. Aí os Sim. alunos ficam sem entender nada das coisas. Tipo, que é isso? Tal. Mas enfim, né? Mas eles gostaram bastante. Outra pergunta que eu queria te fazer
esse Cell at Work, os alunos Cells já at tinham... Work. Isso, os alunos já tinham comentado comigo, mas eu não sou muito de anime, e aí eu juro, eu vou falar bem a verdade, me deu preguiça de procurar, mas eu já ouvi os alunos comentando sobre, você falou que ele é legendado, mas Sim. não tem como desacelerar ele, às vezes, para fazer ele um pouco mais lento, Tem, para aí depende do reprodutor que tá usando, mas dá, né? eles conseguirem fazer a leitura, né, que nem você falou, a maior dificuldade vai ser a Consegue. leitura, né? No meu caso, eu passei para eles, né? Dei mais ou menos um roteirinho, o que eles tinham que mais prestar atenção durante coisa. E depois eu voltei e fui passando algumas partes onde era mais específico, de maneira mais desacelerada. Uhum. Então eu usei uma aula inteira para fazer dessa forma, mas tem como passar o episódio todo de mais desacelerado também. E são vários. Cada episódio trabalha coisas específicas, né? E é mais o sistema linfático e o sistema circulatório que ele foca em relação a isso, que são os glóbulos brancos, e ele explica de cada um, a função de cada um desses glóbulos brancos, tipos diferentes, tal, e também das células. Nesse episódio que eu passei, inclusive, eu escolhi porque mostrava todas essas células de maneira geral, né? Então tinha plaquetas, tinha glóbulo vermelho, tinha lá o glóbulo branco, era o neutrófilo, falava do macrófago, do linfócito também. Então ele englobava várias coisas ali. Uhum. Uma coisa que eu achei bem legal que você colocou, eu acho que é uma recomendação para todos, é a questão da tela de resultados, né? Você apresentou ali o relatório, né, da tua atividade. Isso é bem legal, que a gente consiga explorar isso também no relato. Esse do resultado eu peguei o resultado primário, né? Eu não coloquei a da questão de redenção. Se fosse colocar a questão de redenção também, altera ali na coisa, que aí ele considera o geralzão mais essas questões de redenção. Então eu Sim. peguei como se fosse só a primeira alternativa. Teve bastante que usou das questões de redenção, né? Então o resultado deles, Foi se eu ainda for melhor. pegar assim, foi ainda melhor. Se eu for pegar resultados das notas de 20 pontos, a maioria ficou acima dos 15, né? Então é Muito bom. satisfatório. É muito bom. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para o Ilmar? Não. Não. Então tá. Então eu vou passar para Marta. Marta, sua vez. Oi. Deixa eu te perguntar, o meu lá abriu certinho, porque eu enviei, mas aí sabe quando se fica com a dúvida, será que eu enviei certo? Será que está tudo ok? Então, Marta, deixa eu ver, porque eu já abri tantos que eu nem lembro se o seu abriu ou não. Enquanto isso eu vou tentar abrir aqui. Abriu, porque o seu eu lembro porque é o coloridinho. Me chamou a atenção que ele tinha uma cor, um fundo diferente. Sim, ele abriu. Tá, eu não sei se aparece agora para vocês aí, porque daí para mim não aparece nada. Não aparece vocês. Ainda não está compartilhando, eu te falo. Não? Tá, espera aí, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Não, pior que eu não me lembro mais. Porque ele não vai só na parte de apresentação de slides, né? Como que eu faço para compartilhar? Você, aqui na Meet, aqui embaixo, sabe onde tem o telefone vermelho? Sei, peraí. Vai indo para o lado até você achar a opção apresentar agora. É um quadradinho com uma flechinha para cima, assim. Tá, achei. Aí você vai em a tela inteira. Aí ele vai apresentar para a gente a tela que você está vendo. Ele provavelmente vai pedir permissão, se você permite que ele compartilhe essa tela. Na verdade, ele não apareceu, ele apareceu aqui só cancelar, não sei por quê. Espera aí, deixa eu ver. Tenta de novo, então. Tentar de novo. Da sua tela, compartilhar toda a tela. Isso. Tá, só que ele não me dá a opção de compartilhar.
ele não aparece azulzinho para eu compartilhar. Ele só aparece para eu cancelar. Estranho. Acho que porque o arquivo não está aberto. Tu abriu ele, né, Marta? Ah, Tá aberto o teu documento? ele está aberto. Ele está aberto. Que estranho. O que você não consegue fazer? Ó, eu coloquei ele aqui como apresentação. Deixa eu ver se eu Tu consigo. tem que agora. sair do modo de apresentação, senão você não vai conseguir, se você Tá. tem uma tela só. Vai lá para Meet. Ah, deixa eu fechar ele, então. Peraí. Deixa eu fechar todo ele. Deixa eu ver se agora eu consigo. Não. Ele tinha que abrir aqui, ó, para eu compartilhar. Então, vem aqui. Clica aqui de novo. Uma aqui. Não. No de cima. Cancelar. No do meio. Uma janela, desculpa. Não, ele não tá. Aí você clica. Compartilhar. Daí agora você abre aqui. Agora sim, Marta. Daí ele foi numa janela. Isso. Agora você pode abrir o teu documento, que a gente vai ver. Então, espera aí. Deixa eu pôr aqui. Coloco ele como apresentação? Pode. Tá abrindo. Aqui, para mim, ele já abriu. Isso. Pode continuar lá, Marta. Eu sei que dá uma sensação estranha, você não vai mais ver a gente, mas pode ficar no seu documento. Tá. Abriu para vocês? Sim, tá tudo ok. Pode colocar no modo de apresentação. É estranho, né? Porque daí a gente não vê nada. Tem uma voz que vem do além, né? Então, vamos lá, né? Então, aqui é aquela parte de introdução, com o meu nome do professor formador, o colégio que eu atuo, o Colégio Estadual Professor Ângela Sani Teixeira, que fica em Almirante Tamandaré, né? Eu trabalhei com os meus 3 nonos anos, nono A, nono B e o nono C, tá? Então, o objetivo, né, eu trabalhei com substâncias e misturas, né, peguei lá o próprio objetivo direto do planejamento, e a estratégia, né, então, primeiramente, a minha estratégia foi de trabalhar com a atividade em sala. Por quê? Porque o colégio, ele possui apenas um laboratório de informática, né, e ele, acho que como em todas as outras escolas, é disputadíssimo. Então, o que eu planejei, né, eu falei, bom, eu vou então tentar desenvolver na sala de aula, pedir para que os alunos levassem os celulares deles, né, e aqueles alunos que não tinham celular, iriam fazer ou respondendo no caderno, ou com atividade impressa, né. Então, qual que foi a metodologia trabalhada? Então, eu utilizei o quadro, né, para explicação do conteúdo, então eu expliquei toda a parte teórica, né, passando o conteúdo no quadro, a explicação oral, e em seguida eu levei na sala mesmo, né, fiz com eles ali alguns experimentos, para mostrar para eles a diferença entre uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea, dentro de uma mistura homogênea, o que é um soluto, o que é um solvente, e fiz toda essa demonstração. Então, a parte teórica e a parte prática foram 2 aulas que eu utilizei. E na terceira, eu me programei para fazer a atividade, né? Então, as atividades com isso foram realizadas no laboratório de informática, daí os pais falaram, mas você não ia fazer em sala? Então, o que aconteceu, né? No dia da minha implementação, choveu muito, e a região de onde os nossos alunos vêm, eles vêm de regiões distantes, eles dependem do transporte escolar, e quando chove muito, às vezes o ônibus não consegue chegar no local onde tem que pegar eles. Então, neste dia, o que aconteceu? Muitos alunos faltaram.
Aí, devido a essa falta, né, as turmas ficaram menores, foi possível fazer um remanejamento no horário da utilização do laboratório, e eu consegui fazer essa atividade com eles no laboratório de informática. Então, no dia, né, acabou mudando um pouquinho a maneira de como trabalhar as atividades, a gente trabalhou no laboratório. Então, a descrição da implementação, né, substância e mistura, foi a temática escolhida, né, por se tratar já de um conteúdo do primeiro trimestre. Então, trabalhei com eles em sala de aula, como falei, seguido depois da parte prática, né, e depois eles foram fazer as atividades. Como que foi feito as atividades, né? Então, as atividades foram elaboradas no decorrer das aulas do grupo de estudo, né, com a orientação da professora formadora, a qual foi demonstrando e explicando a utilização, né, das diferentes ferramentas no quiz. Então, eu elaborei 5 questões, também não foram muitas, né, seguindo ali as orientações, uma de múltipla escolha, uma de combinação, uma de desenhar e 2 questões abertas, tá? Daí aqui, né, tem as fotos do dia lá que eu trabalhei com eles, então, essa parte do quadro ali já foi um resumo, né, eu já estou na aula ali da parte prática, então, eu resumi novamente com eles ali, o que vem a ser substância simples, o que vem a ser uma mistura, né, uma mistura homogênea, heterogênea, para trabalhar com eles a parte prática. Os fotinhos, demonstrando ali para eles, né, bem simplesinho. Quanto mais materiais simples, é mais fácil. A gente tem até um laboratório de química, física e biologia, porém, esse laboratório, esse ano, por falta de espaço, ele foi dividido ao meio. Então, ele já não era muito grande, ficou com um espaço menor, e geralmente eles usam esse espaço para a sala do PMA. Então, eu optei por fazer em sala mesmo a atividade prática com eles. Daí, aqui eles no laboratório. Então, como eu consegui o horário disputadíssimo no laboratório, eles foram para o laboratório fazer as questões, né? As questões com eles. Eu adorei os desenhos que eles fizeram, eu achei que eles fizeram os desenhos maravilhosos na hora. Alguns alunos usaram o próprio celular, porque não tem computadores para todos, né, então alguns alunos fizeram no celular. E aqui é numa outra turma, porque na parte da manhã eu consegui trabalhar com eles no laboratório. Na minha turma da tarde, que é o 9º C, eu fiz em sala, como eu tinha planejado. Alguns alunos utilizando o celular, e outros alunos, eu coloquei as questões na TV, né, e eles foram respondendo no caderno ali as questões na hora. Aí aqui, na parte da manhã foi a pedagoga, né, Ana Paula, que participou tanto das aulas que eu trabalhei com eles, quanto das atividades, e ela colocou ali o relato, né, dela, do que ela achou da aula. Então, vamos lá, para os resultados alcançados, né? Eu coloquei assim, que os resultados alcançados foram razoavelmente satisfatórios. Por quê? O que eu percebi com as atividades? Aí até eu coloquei assim, com relação à aplicação conjunta, teoria e prática, não resta dúvida de que muito contribui para o aprendizado do aluno. Referente à plataforma Quizzes, assim como as outras, são instrumentos que podem ajudar no aprendizado do aluno, tem um errinho aqui de português agora que eu vi, desde que seja respeitada a autonomia pedagógica do professor e as diferentes realidades de cada comunidade escolar, né? Então, assim, existe, né, aquela cobrança de que se aplique as atividades, se aplique as atividades, se aplique as atividades. E a gente não consegue dar conta de toda essa demanda, até porque a escola ela não tem estrutura para tudo isso, né? Então, outra coisa que eu encontrei,
a ferramenta, ela oportuniza a realização de questões abertas, mas o que eu percebi na hora em que eu fui fazer a correção? Quando ela emite os relatórios de acertos e erros, essas questões aparecem como corretas, independente do que o aluno escreva, né? Então, eu coloquei ali, eu citei de uma questão que a aluna escreveu a ser uma questão aberta, ela escreveu não sei, e o sistema deu como correta essa questão, né? Então, assim, mesmo que eu corrija essa questão, que nem eu fiz, né, eu fui abrindo questões por questões para dar uma olhada, o sistema ele é falho porque conforme o aluno vai fazendo, para ele já aparece como ele acertou. E isso frustra um pouco o trabalho, né, porque eles acabam percebendo de que eles não responderam a questão, ou não responderam de acordo, e para eles apareceu como todas as questões corretas. Então, eu coloco isso como uma falha do sistema quando a gente coloca a questão aberta. Daí aqui até eu coloquei um print, né? Aqui a questão da aluna, né, Laíse. Então, todas as alternativas aparecem para ela como correta, mas aqui, né, quando deu a questão aberta, ela colocou não sei, e ele deu como correta a questão. Aqui tem mais um outro aluno, o João Gabriel, aquele do desenho, né, ele fez esse desenho. Tudo bem que olhando a gente pode até interpretar assim, ele quis demonstrar ali duas faces, né? Mas aqui na outra questão ele fala assim, explique qual a diferença entre mistura homogênea e heterogênea. Aí ele só colocou assim, homogênea é apenas uma fase, e a questão também deu como correta, né? Outra forma aqui, do João Gabriel, aqui a outra questão aberta, né, que ele colocou só como resposta a letra A, né, e a questão foi dada como certa. São outros exemplos de alunos, porque daí quando eu vi o primeiro, eu fui abrindo outros para eu dar uma olhada, né. Aí eu coloquei como reflexão final, né, participar do grupo de estudo oportunizou meu conhecimento de como trabalhar com a plataforma, porque realmente eu não tinha ideia, né, de como trabalhar, então essa parte, né, de conhecer como funciona a ferramenta, né, foi muito bom. Também de vivenciar, né, e compartilhar com os colegas as angústias, os medos e as frustrações da atual realidade educacional que estamos vivendo. Então, eu volto a frisar, né, que eu não tenho dúvida de que as plataformas, elas são ferramentas importantes para o auxílio do aprendizado do aluno, mas eu acredito, sim, que a autonomia pedagógica do professor, ela tem que ser respeitada e também como as diferentes realidades de cada comunidade escolar. A imposição dessas plataformas, sem respeitar essas diferenças, não resultará em efetivo aprendizado. Dados estatísticos são válidos para alcançar resultados empresariais. Escolas trabalham com gente, não com mercadorias. Diferentemente da teoria, na prática, nossas escolas não possuem estrutura física e humana para absorver todas essas demandas de plataforma, e a maioria dos nossos alunos vem de famílias desestruturadas e com dificuldades financeiras. Acredito que é preciso repensar a forma como está sendo cobrado o trabalho pedagógico para com os nossos educandos, para que no futuro não nos deparemos com uma sociedade doente, analfabeta e desumana. E aqui eu coloquei uma frasezinha do Paulo Freire, né? Qualquer situação em que alguns homens impedem os outros de se engajarem no processo de investigação é de violência. Alienar os seres humanos de suas próprias decisões é transformá-los em objetos. E é isto. Deixa eu só ver agora para eu sair daqui. Saiu? Sim. Na verdade, eu queria ter pedido para você não fechar, Marta, mas agora já foi. Quer que eu abra novamente? Se você conseguir, eu quero só te mostrar, numa das imagens que você printou ali do relatório, tem um ícone dizendo avaliar respostas. Você tentou usar essa opção?
Não tentei. Então, porque justamente como você falou, como os teus alunos responderam as questões abertas, ele considera elas como corretas. Então, Tá. o que você teria que fazer é uma avaliação manual, né? Então, você teria que avaliar a Só resposta. voltar na... Isso, volta um pouquinho. Qualquer uma delas? Volta mais um. Aqui, ó. Tá vendo Tá. ali em cima, ó? Avaliar respostas. Uhum. Quando você vai ali em avaliar respostas, ó, porque ele deu 100% de acerto para a Laís, né? Sim. Então, você vai ali em avaliar respostas, e aí você pode colocar como incorreta ou até parcialmente correta. E aí você pode mudar como você muito bem observou. Ele respondeu qualquer coisa, ele tem aluno que coloca só um ponto e segue. Então, ele avalia como correto, porque o aluno respondeu. Mas se você for ali em avaliar respostas, você pode mudar isso, tá? Daí esse resultado, ele vai aparecer, porque só que daí eu teria que fazer isso na hora, não teria? Não, você pode fazer isso agora quando ele está gerando, porque você gerou um relatório, né? Uhum. Você gerou um relatório, então você pode fazer essa alteração. Para essa alteração, inclusive, aparecer depois lá no Class, né? Às Mas vezes... para o aluno que está ali jogando, né, está ali fazendo na hora, porque aparece para ele na hora. Ah, na hora não. Na hora vai aparecer para ele como se ele tivesse acertado tudo. Isso, exatamente. Então, é nesse sentido sim. que eu vejo assim, porque o que aparece para o aluno? Às vezes o aluno, ele não presta atenção, mas tem aquele aluno que presta atenção. E ele vê ali, puxa, mas eu não respondi nada. E ele me deu como correta, né? Então, isso eu vejo ali que, né, para a gente que está trabalhando no dia a dia, é meio frustrante na hora ali. Mas que eu não sabia dessa ferramenta, né? Porque aquilo que eu falo, as coisas a gente aprende, que nem eu aprendi muito fazendo esse curso. Sim. Né? Eu nem sabia como funcionava. E mesmo fazendo o grupo de estudo, a gente não consegue, né, tirar todas as dúvidas, né, trabalhar com a ferramenta, a gente só vai aprendendo trabalhando no dia a dia. Isso. Né? Por isso que eu volto a frisar, né, eu acho que é uma ferramenta importante, porém, ela não pode ser cobrada, não, você tem que pôr em todas as aulas, é obrigatório, pelo menos para a gente, vem sendo cobrado desta forma. Não, é obrigatório, tem que trabalhar com as questões, porque senão, aí fica aquela coisa, não, porque no BI não vai aparecer, porque no BI abaixou os números, no BI abaixou isso. Por isso que eu fiz questão de colocar ali, né? Nós não somos máquinas, a escola não trabalha com mercadoria, a escola trabalha com pessoas, né? Eu posso sair daqui, porque senão parece que eu não estou olhando para vocês. Até porque você mostrou que a máquina também é falha, né? Porque Exatamente. ali ela vai te dar um resultado que não é o resultado real. Lógico, você pode mudar essa situação, você pode corrigir esse erro, mas ela vai te dar um resultado que não é um resultado real, né? Exatamente, né? Mas, assim, foi boa a experiência, foi legal ter trabalhado com eles, né? Claro que eles gostam muito mais, porque eu também fiz como avaliação para eles, então, é diferente de você fazer uma avaliação ali, né? Aquela avaliação formal, escrita com eles. Embora eu tenha que fazer novamente com a grande maioria, como eu falei, nesse dia faltaram muitos alunos, acho que a metade, né, das turmas a gente tem, né, esse problema, porque os alunos vêm de localidades distantes, então quando chove, a maioria acaba não vindo, né, mas né, foi válido ser feito, mas existe essas pequenas falhas, que assim como nós humanos somos falhos, a máquina também é falha. E é isso. Eu ia justamente te perguntar se com esses alunos que faltaram, aí você já respondeu a minha pergunta, né, que vai fazer essa atividade, então, em outro momento.
Sim. Outra coisa que eu ia comentar justamente com vocês, que você já me deu o gancho, eu não sei se vocês sentiram falta disso, eu acho que sim, que a gente não trabalhou a correção das atividades, a gente não trabalhou aqui no grupo, a gente não discutiu a questão dos relatórios, de como fazer a análise, a leitura dos relatórios. Isso é uma coisa que, a princípio, a promessa é que a gente vai trabalhar no próximo roteiro, que seria o do segundo trimestre. Então, para o segundo trimestre, a expectativa é essa, que a gente vai trabalhar, então, essa análise dos resultados, essa correção das atividades, né, toda essa parte, para que a gente consiga também fazer uma leitura mais interessante, né, que nem a Marta fez, ela foi lá, procurou, abriu e viu que, né, ali tem alguma coisa que não está legal, né, o meu aluno responde qualquer coisa e está certo, então essa parte a gente também vai trabalhar. Nesse roteiro não deu tempo, né, acho que a gente trabalhou mais a questão da produção, mas no próximo roteiro provavelmente a gente vai trabalhar com a leitura do quizzes, né, dos resultados e relatórios. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Ô, Tati, só me Diga. confirme uma coisa, nos primeiros quiz lá, quando eles estavam liberando, eu tinha muitos alunos que reclamavam, por exemplo, das questões abertas, se eles escreviam com letra maiúscula, minúscula, né? Que daí ele fazia igual aqueles formulários lá Uhum. Do do... Google Forms. Isso. Agora não tá assim, então. Dá para a gente inserir uma resposta que é a resposta esperada. Sim, Ah, você tá. pode colocar isso. A gente não colocou quando nós construímos as nossas, mas a gente pode fazer isso sim. Isso, inclusive, é uma das coisas que a gente vai trabalhar daí no próximo roteiro. Então, eu posso, só que daí é exatamente como você falou. Se o aluno mudar uma letra, se tiver em vez de maiúsculo, tiver minúsculo, ele já vai considerar errado. A resposta tem que ser exatamente igual você registrou lá. Então, às vezes, a resposta é uma palavra, você vai ter que registrar 4 respostas diferentes. Entendi. Porque você vai registrar uma toda maiúscula, uma toda minúscula, uma com a inicial maiúscula, uma com ponto final. Às vezes, só o aluno, sei lá, ele inventou de colocar um ponto final lá na resposta dele, ele já pode dar errado, porque ele não entende aquele ponto final como parte da resposta, né? Entendi. Uhum. E só aproveitando o gancho ali que a Marta falou sobre a questão de máquinas, né? Essa semana eu estava num terceiro ano e eu falei para eles que eu estou servindo só para apertar o botão. Porque eles estavam reclamando do negócio do quiz lá que tinha expirado e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei, gente, não sei do que se trata. O negócio vem para mim, eu aperto o botão e ele vai para vocês. É só isso que eu faço. Aperto o botão e ele vai. Para quem reclamar, pergunta para a pedagoga que ela vai explicar para vocês certinho. Eu não sei. Falei bem assim para eles. Eles, nossa, professora. Falei, mas é verdade. A minha função é só apertar esse botão aqui, ó. Só isso. Inclusive, a gente estava justamente essa semana discutindo que quando a gente for trabalhar com vocês a questão da leitura dos resultados, dos quizzes, os relatórios e tal, vai dar um problemão por causa das escolas integrais, né? Porque como as escolas integrais têm um professor específico para trabalhar com quizzes, com os alunos, então é ele que recebe os relatórios, né? Não é muitas vezes você, professor de ciências, mas é o professor de... Como é que é o nome? Mas é no ensino médio só que acontece isso. No fundamental, porque na escola que eu trabalho é integral. No Aham. fundamental, é nós mesmos que controlamos o quizzes. Ah, Mas no ensino médio, aí sim tem um professor específico. Agora eu também esqueci qual disciplina que é. Mas é só no ensino médio. tá. Mas eu sei que tem um professor que coordena essa parte, né? E aí nós discutimos porque tem o pessoal do grupo de biologia conosco, né? Do grupo de estudos de biologia. Então deve ser por isso. Porque aí eles discutiam a questão de como que a gente iria trabalhar com esse professor que não recebe esses relatórios, né? Porque não é ele quem faz a postagem do quiz.
Então, se ele não faz a postagem, ele não recebe o relatório. E aí a gente estava discutindo questão de vocês podem convidar um outro professor para uma atividade e tal, isso pode ser feito. Convidar ele para a sala, igual a gente faz com o Class também, né? Você pode convidar um professor para a sua sala do Classroom e os dois contribuem ali. Então, a gente estava discutindo da possibilidade disso. Então, já é uma coisa que a gente está pensando, tá, pessoal? De trabalhar com vocês aí a questão da leitura, dos resultados do quiz. E aí a gente iria discutir tudo isso, até o que a Annelise perguntou também, com a questão de você registrar uma resposta, né, uma resposta esperada e tal, mas sempre vai ter os probleminhas, tá? Sempre vai ter os probleminhas. Oi, Lígia. Em relação à questão aberta no quizzes, eu fiz acho que 2. E para o aluno responder, ele responde, porque eu não me lembro de ter que critério que eu usei, letra maiúscula, letra minúscula, ponto, sem ponto, ele Era vai disso, responder igual. isso, era disso que nós estávamos falando. Ele vai responder, qualquer coisa que ele responder, o Quizzes vai considerar correto. E aí você vai ter que entrar no relatório e atribuir correto, incorreto, correto, incorreto. Porque senão ele, se o aluno digitar só um pontinho lá, o Quizzes já vai dizer tá certo, né? Fez qualquer coisa, tá certo, pode seguir. E aí você vai ter que entrar naquele avaliar respostas e determinar, essa tá certa, essa não, essa tá certa, essa não, tá? Ok? Ok, obrigada. Imagina. Então tá. Pessoal, então é o seguinte, para iniciar o nosso encontro hoje, olha só o que a gente vai fazer? A gente vai responder um quiz. Um quiz sobre taxonomia de Bloom, para ver se vocês lembram alguma coisa do que a gente falou, do que a gente conversou no encontro passado, ou não. Então, eu quero que vocês façam o seguinte, quem puder, é lógico, que vocês acessem o nosso Class, lá, bem bonitinho, e que vocês sigam até a página de atividades, e aí, aqui eu já deixei a atividade para vocês, igual a gente faz com os alunos, né? Esse do sistema cardiovascular aqui eu tenho que excluir, isso aqui foi só um teste. Aqui, ó, taxonomia de Bloom, tá bem no comecinho lá. Tem um quiz para vocês responderem igual os aluninhos. E esse quiz é sobre, como eu disse, sobre taxonomia de Bloom, e eu quero acompanhar os resultados de vocês. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo, né? Da última vez deu problema, lembra? Porque eu não consegui autorização do... Eu acho que hoje vai dar o mesmo problema. Ixi, Maria, ó, não vai deixar jogar. Vocês estão conseguindo acessar? Alguém conseguiu? Sim. Eu Sim, consegui. Eu entrei. tá. Eu também. Então, deixa eu ver o que eu É só fiz. uma questão, prof? São 3, se eu não me estou enganada. É uma, duas, são 3 questões, sobre a taxonomia de Bloom.
Gente, deixa eu só dar uma olhada que o meu celular tem alguém desesperado aqui. Deixa eu um pouquinho. Estão conseguindo fazer, pessoal? Estou acompanhando aqui, deixa eu ver. Aqui, taxonomia de Bloom, ó, 23%. Vamos ver quem fez. Vamos ver, Josene, Marta, Vanúzia, Larissa, Gilmara. Eu não consegui abrir. Não conseguiu abrir? Eu também não consegui. Não. Eu não sei por quê. Só um pouquinho, que é justamente as nossas colegas aqui, ó, me perguntando sobre a implementação, tá? Tem professor que está implementando agora, né? Aí surge uma dúvida. Pessoal, então, como eu estava dizendo, uma das coisas que a gente vai trabalhar ainda com vocês no próximo roteiro, se vocês estiverem comigo ou com outro professor, talvez, é a questão da leitura e da interpretação dos resultados. Então, aqui vocês podem ver que o Quizzes, ele traz um mundo de informações, né? Ó, é muita informação aqui ao mesmo tempo, mas algumas coisas bem relevantes. Você consegue acompanhar, por exemplo, a minha atividade tem 3 questões, então eu consigo acompanhar, ó, exatamente quantas cada um acertou, errou, ou simplesmente não respondeu. Então, ó, tudo que tiver em verde está correto, o que tiver em amarelo, parcialmente correto, o vermelho incorreto, e o que tiver em cinza não foi respondido, ou o tempo acabou o tempo e a pessoa não conseguiu responder, tá? Então, aqui você consegue observar o número de tentativas também. Por exemplo, nesse questionário eram possíveis 2 tentativas, então eu consigo ver aqui. Vocês podem ver que a pontuação, ele considera o número de acertos e também o tempo, tá? Que você levou para responder, mas isso não é considerado no percentual de acertos. Então, o percentual de acertos é uma coisa, a pontuação é outra, tá? São 2 itens também. E vocês podem ver que se eu clicar aqui em avalie, olha só, eu consigo, era o que eu estava comentando com vocês, ó, eu consigo fazer a correção questão por questão dessa aluna, ó, por exemplo, da Josene. Então, se eu quiser, esse 1 aqui, ó, que ela tirou nessa primeira questão, eu posso zerar, tá? Eu posso zerar se eu quiser. Ou eu posso atribuir mais pontos, também é possível. Então, aqui, no caso, se fosse necessário, eu faria uma correção manual, só que aí eu tenho que fazer 1 por 1, né? Então, aí eu vou descartar essa avaliação que eu estava fazendo, né? Aqui eu posso imprimir o resultado, eu posso escolher... Oi? Ali na avaliação, que nem você falou assim, né? Eu posso avaliar 1 por 1. Uhum. Que nem, vou pegar o meu ali. Eu naquele de completar, eu acertei 2, errei 1. Uhum. Como que poderia ser feito essa correção ali, se eu entrasse, digamos, para avaliar ali? Né? Que você falou assim, eu posso fazer manual.
Sim, no caso aqui, nós não temos nenhuma questão aberta, né? Elas eram todas objetivas, todas as... Tá, então daí só tem como mexer na nota. Isso, nesse caso eu consigo só alterar o valor aqui, mas se fosse uma questão aberta, eu já poderia fazer uma correção um pouco diferente. Inclusive, você pode ver aqui que das 3 questões para você, ó, no teu caso, aparecem só 2, porque você conseguiu responder só 2, né? A terceira, então, ó, nem aparece para mim. Porque Engraçado, para mim ela apareceu, só que do complete é só a última que eu não acertei. Isso. Aí ele entende que você não respondeu, então ela nem aparece para mim, tá? É. Aqui também, ó, eu posso ver que a maioria teve uma tentativa só. Então eu posso te mandar aqui, ó, um pedido para que você tente de novo, ó. Vou fazer com você, Marta. Vou mandar para você que você faça uma nova tentativa. Demora, é pesado, tá? Normal. Hoje eu fiz isso com uma turma de alunos, mandei para eles dizia diferente, cutucar, que era para você cutucar o aluno. Não sei se vocês já viram que tem essa opção, né? Você pode cutucar o aluno para ele fazer a atividade. Aí ele recebe um recadinho, uma mensagem lá no e-mail. Só que toda vez que você vai fazer isso, ele fica lá, rodando, porque é pesado mesmo, demora um pouco. Sim. Deixa eu só fazer mais um comentário. Então, assim, mas tudo isso que você está passando para a gente, né, de você olhar o relatório, olhar questão por questão, isso, quando você, por exemplo, que nem a orientação vem, cada conteúdo você joga uma atividade, cada conteúdo você joga uma atividade. Humanamente, é impossível que a gente faça isso um por um, de cada atividade. Então, é nesse sentido que eu falo que, no caso, a Secretaria de Educação, né, que vem de cima para baixo, eles têm que repensar isso. Então, assim, não é válido, não vai ser válido pedagogicamente você fazer um trabalho, porque o que você acaba fazendo? Você joga para o aluno, você só joga. Se ele fez certo, fez, se ele respondeu de qualquer jeito, ele respondeu, porque a gente não vai ter esse tempo de abrir um por um, de abrir relatório. Então, é por isso que eu falo, ela é uma ferramenta excelente para você trabalhar, eu trabalhei esse conteúdo, então, gente, né, tal dia a gente vai trabalhar uma atividade avaliativa, ou tal dia a gente vai trabalhar esse exercício, deixar aberto para que o professor utilize a ferramenta conforme ele trabalhe lá dentro da sua aula. Na verdade, Marta, eu concordo com você 100%, porque a gente pode fazer um cálculo bem simples. Eu tenho na minha semana 30 aulas, certo? Então, se eu postar uma atividade por aula que eu der, são 30. E eu tenho, em média, 30 alunos em cada turma. Então, é só fazer a conta. 30 vezes 30, quantas atividades eu teria que corrigir em uma semana? 900, né? Isso realmente, como você falou, é humanamente impossível. Se eu levar pelo menos 1 minuto para cada uma, né? Quanto tempo eu vou precisar gastar só nisso? Só nisso. Então, realmente, eu concordo com você 100%. É como eu sempre digo do Kahoot, por exemplo. Eu falo muito bem do Kahoot, os meus alunos amam quando eu falo que vai ter Kahoot. Eles vibram, eles vêm pedir. Por quê? Porque eu não uso sempre. Porque eles não veem obrigação em fazer essa atividade. É uma atividade diferenciada, então é legal, é divertido, é diferente. Eles esperam por isso. Agora, quando é todo dia, quando você tem que fazer por obrigação, a coisa muda de figura, né? E se você comparar, o Kahoot e o Quiz são muito semelhantes em vários aspectos. Só que quando, como você disse, quando a história vira uma obrigação, não é mais divertido, né? Então, é complicado. Eu não conheço o Kahoot, mas fiquei curiosa de tanto ouvir você falar. Eu gosto muito.
Gosto muito, inclusive essa semana estou fazendo a revisão com os alunos para a prova Paraná usando o Kahoot. Aí eles até brincaram comigo, eles me olharam e falaram assim, professora, você é uma traidora do Quizzes. Porque aí eu não tinha mandado para eles o Quizzes e estava trabalhando com o Kahoot. Mas esse Kahoot você trabalha com ele como? Porque eu não faço ideia. Ele é uma outra plataforma? Como que funciona? É uma outra plataforma bem, como eu disse, em muitas coisas bem semelhante ao Quizzes, só que eu trabalho com as minhas turmas da forma que eu quiser, a cada momento é diferente. Às vezes a gente vai para a sala de informática. Mas é um aplicativo que o aluno tem que baixar? Não precisa baixar. É igual Quizzes, é uma plataforma online, onde que eles acessam, eu crio o jogo lá, ou eu pego um jogo pronto, aí eu atribuo para eles. Eu gosto de jogar simultaneamente, né? Então a gente joga ao mesmo tempo, eu controlo o jogo. Então, conforme eles vão respondendo, o jogo vai avançando e eu vou liberando para que eles sigam para a próxima questão. Só que por que eles gostam tanto, eles vibram tanto? O Kahoot, ele considera, é um jogo. Então, ele considera o quê? Acertos e erros e o tempo. E ele permite que você faça só perguntas curtas. Ele tem um limite de caracteres bem pequeno. Então, tem que ser perguntas bem curtas e objetivas, com alternativas e tudo mais. E aí, com os meus alunos, eu jogo no celular, eu jogo na sala de informática, às vezes eu só projeto, eles têm que responder no caderno. Então, depende, cada momento eu faço diferente. Mas, como eu disse, ele é a mesma coisa do Quizzes, só que como eu trazia isso para os meus alunos como um momento diferente, uma coisa diferente, normalmente eu fazia a revisão dessa forma, eles achavam o máximo, que daí eles podiam trazer o celular, aí tem musiquinha, tem bichinho, tem cores, aí eles amavam. E com o Quizzes, eu acho até, é um fenômeno bem interessante, é quase a mesma plataforma, mas eles acham um saco. Eles acham chato. Então, é bem curioso isso. Oi, Larissa. Oi, eu também usava bastante antes dessa era Quizzes, o Wordwall. Não sei se você chegou a usar. Também era bem legal a ferramenta. Algumas competições em sala de aula para retomada de conteúdo. Eles amavam. Mas ultimamente acho que eles estão meio sobrecarregados, né, com esses quizzes. Sim. E o Wordwall é ainda mais legal porque ele faz uma coisa que o Quizzes e o Kahoot não fazem, que é você cria um banco de perguntas lá, e ele com esse banco de perguntas, ele transforma, às vezes, um jogo que é de roleta num jogo de dado, que é um jogo que parece uma apresentação num programa de TV, e assim ele vai jogando e transformando aquele jogo em outros modelos, e ele faz isso sozinho. É, bem legal. É muito legal. O Wordwall nessa parte assim é fantástico. Eu adoro também, eu acho ele incrível. E ele também tem essa opção, você não precisa produzir se você quiser, você pode buscar atividades prontas. Então isso facilita muito a nossa vida, né? É muito bom. Mas eu concordo inteiramente com o que a Marta disse. Se a gente tivesse essa liberdade em conhecer essas ferramentas e utilizá-las, adaptá-las ao nosso trabalho, seria melhor, né? Eu acho que seria mais interessante. Muito bem. Então, vamos lá, já que nós já fizemos a nossa revisãozinha da taxonomia de Bloom, eu já avaliei vocês pelo Quizzes, então agora a gente vai conversar um pouquinho mais, tá? Então, na taxonomia de Bloom, o domínio cognitivo envolve a capacidade dos alunos de darem sentido às informações que recebem durante as aulas e a maneira de utilizá-las na vida prática, de modo que o conhecimento adquirido seja produtivo. Um professor, ao pensar sobre os objetivos de ensino, pode descobrir que todos eles se enquadram na categoria taxonômica de recordar ou compreender uma informação. Olhar para outras categorias de taxonomia pode sugerir a ele, por exemplo, que poderia incluir novos objetivos, permitindo uma evolução do aprendizado do estudante e a aplicação do conhecimento adquirido num contexto prático. Vocês já pensaram nisso, na possibilidade de acrescentar alguma coisa prática, algum tipo de atividade prática ao quiz de vocês? É uma possibilidade, né? Então,
Aqui é só para a gente recordar que os 2 primeiros níveis, quando se fala de taxonomia de Bloom, são lembrar e compreender. E muitas vezes a gente fica restrito a esses 2 níveis. As atividades mais tranquilas de fazer e de corrigir, normalmente se encaixam nessas 2 categorias. São as categorias, normalmente, que os alunos têm um melhor desempenho, então é bem comum, é bem fácil a gente acabar se limitando a esses 2 primeiros níveis. Então, como eu disse, são atividades de completar, verdadeiro ou falso, relacionar colunas, múltipla escolha. Então, normalmente são essas atividades com mapa, com interpretação de gráfico, figuras, ficam nessas 2 primeiras categorias. Agora, a categoria aplicar e analisar já são categorias mais difíceis, já são níveis mais elevados. Então, esses 2 níveis aqui já exigem mais. É quando você elabora um jogo, onde existe, então, uma competição, quando você usa um simulador, ou discute uma situação de causa e efeito, compara semelhanças e diferenças. Então, são atividades que exigem um pouco mais, principalmente do cognitivo. E os 2 últimos níveis, é claro que são os níveis mais avançados, que é o avaliar e o criar. São níveis em que, para você atingi-los, né, tem que haver uma construção nos outros níveis. Então, quando um aluno consegue resolver uma situação, problema, oferece uma solução para algum problema, para algum estudo de caso, faz uma crítica, produz um texto, um vídeo ou um áudio, aí você está nesses 2 últimos níveis aqui, que era o que a gente viu na semana passada. A ideia de usar a taxonomia de Bloom para a construção da nossa atividade no Quizzes, os objetivos seriam esses aqui, ó: estimular o estudante através de metodologias alinhadas ao objetivo de aprendizagem, otimizar a questão do tempo, dentro e fora de sala de aula. Então, um dos objetivos seria esse. É engraçado, mas aquilo que era para economizar o nosso tempo parece que faz a gente gastar mais tempo ainda, porque a ideia do Quizzes era que o professor não tivesse mais que perder muito tempo com a correção de tarefas ou a aplicação de tarefas. E parece que, como dizia minha avó, o tiro saiu pela culatra, né? Porque hoje a gente gasta muito mais tempo para aprender a trabalhar com a ferramenta. Mas a ideia inicialmente era essa, que o professor agora, então, tivesse essa liberdade com relação à correção, à implementação, à aplicação de tarefas, e o aluno também para realizar essas atividades em casa. Então, seria um método de avaliação também mais rápido, ágil e apropriado, e um método de análise também de recursos, né, como eu estava mostrando para vocês, que fosse também uma ferramenta que agilizasse, então, a parte de correção. Mas estamos nós aqui tentando aprender a usar essa ferramenta, né? Vamos começar então pelo básico. Isso aqui eu já trabalhei com vocês, né? O botão de criar quizzes e criar um questionário. Então, essa parte aqui é só uma retomada. O que eu quero mostrar para vocês é esse vídeo aqui sobre tipos de pergunta do quizzes. Eu acho que ele é bem interessante e é válido a gente perder uns minutos assistindo ele. Ele tem... Peraí, que travou aqui, gente, só um pouquinho. Esse vídeo tem nem 4 minutinhos, eu vou compartilhar ali com vocês, que ela explica um pouquinho sobre cada um daqueles tipos de questões que a gente pode criar no Quizzes, tá? Então, eu vou só mudar a forma de compartilhar a tela aqui, para que vocês tenham áudio também. Aí eu vou fechar o meu áudio e a gente assiste junto. Neste vídeo, vamos conversar sobre alguns tipos de perguntas interativas que o Quizzes nos permite criar. A opção de múltipla escolha suporta questões com 2 ou até 5 opções de respostas. Apenas uma opção é a resposta correta, mas você pode alternar a opção mais de uma resposta correta se for necessário.
As questões do tipo combinar incentivam seus alunos a corresponder conceitos e tópicos que aprenderam em sala de aula. Você também pode adicionar explicações de resposta para explicar melhor a correspondência e permitir o pensamento de ordem superior. Na opção Arraste e Solte, crie uma pergunta, adicione a resposta e selecione a resposta que precisa ser arrastada e solta no espaço em branco. Você também pode adicionar até 10 respostas incorretas como opções. Com o tipo de pergunta-resposta matemática, os alunos podem usar o editor de equações para inserir suas respostas na forma de números, frações, expressões ou uma única equação. Para uma questão do tipo ponto de acesso, os alunos podem selecionar áreas ou regiões específicas em uma imagem com base na pergunta feita. Assim como o tipo de pergunta marcação, o ponto de acesso é autoavaliado e adequado para alunos visuais e alunos do ensino fundamental. Em uma pergunta do tipo reordenar, os alunos verão essas opções embaralhadas e poderão enviar suas respostas em ordem crescente ou decrescente de acordo com sua necessidade. Com as perguntas de preenchimento de espaços em branco, os alunos devem inserir manualmente a resposta no espaço fornecido. O limite de caracteres para uma pergunta de preenchimento de lacunas é de 160. Nas questões de caixa suspensa, crie uma pergunta, adicione a resposta e selecione a resposta que precisa ser escolhida pelos alunos. Você pode adicionar até 10 respostas incorretas como opções. O tipo de pergunta marcação permite que seus alunos arrastem e soltem rótulos de texto em diferentes partes de uma imagem. Esta é um tipo de pergunta autoavaliada, que é adequada para todas as disciplinas. Os gráficos permitem que os alunos respondam a uma pergunta traçando pontos ou expressando uma equação linear, quadrática ou exponencial. Este é um tipo de pergunta com correção automática e é ideal para assuntos como matemática e física. Permita que seus alunos desenhem, identifiquem e apontem usando a pergunta do desenho. Os alunos têm a opção de escolher entre um marcador, uma caneta, uma roda de cores e uma borracha. Seus alunos podem gravar áudio ou vídeo como parte de suas respostas em um questionário ao vivo ou de lição de casa. Você pode definir o limite de tempo de resposta de 5 segundos a 120 minutos. Quando os alunos virem essa pergunta, eles terão uma janela que permitirá ativar e enviar suas respostas de áudio ou vídeo. Perguntas abertas são perguntas de resposta longa. O limite de caracteres para respostas abertas é 1000. Uma mensagem aparece quando a resposta atinge 800 caracteres. Os alunos também podem mostrar seus trabalhos fazendo uploads de imagens. Com o tipo de pergunta de pesquisa, não há respostas corretas. Você pode optar por permitir que os alunos selecionem apenas uma ou várias opções. Pessoal, não sei se vocês perceberam um erro aí nesse vídeo. Alguém percebeu alguma coisa inconsistente ali na fala dela? Não? Ela diz que a gravação de áudio é de 120 até 120 minutos. Não é 120 minutos, é 120 segundos, que seriam 2 minutos, né? Então, Deus me livre, 120 minutos, né? Minha Nossa Senhora. São 120 segundos, que correspondem, então, a 2 minutos, tá? Que é o tempo que a gente poderia, então, limitar para um áudio, uma resposta de áudio dos nossos alunos. Muito bem. A proposta para hoje, pessoal, seria, então, a gente elaborar 3 perguntas, novamente, com a questão da taxonomia de Bloom. Mas eu não vou me ater a isso, tá? Eu vou pular essa atividade e vou para uma outra parte que eu acho que é bem importante. Mostrar para vocês aonde vocês vão fazer a postagem de vocês, tanto do quizzes quanto do relato de implementação, tá? Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. As meninas fizeram a postagem do relato delas aqui no mural, né? Então, ó, eu tenho da Marta e eu tenho da Rosenilde aqui, ó, no mural.
Posso usar o seu, Marta, como exemplo? Pode ser? Pode sim. Então tá. Então eu vou abrir o da Marta aqui, para vocês observarem. Ela me mandou o link e eu consigo acessar o trabalho dela. Então, tá errado? Tá errado. Porque assim, eu consigo ver o trabalho dela, eu consigo dar nota, tudo por aqui. Só que o que acontece? O sistema não vai registrar como uma atividade concluída, uma atividade entregue. Então, eu preciso que ela faça a postagem desse material lá na nossa aba de atividades, tá? Então, aonde que ela vai postar? Tati, desculpe interromper você. Eu coloquei no mural, mas eu também acho que coloquei lá na atividade, eu só não sei se fiz certo. Sim, eu só queria usar você como exemplo, só para... Mas eu coloquei certo lá também. Então tá. Então deixa eu só mostrar para o pessoal. Tati, aproveitando, eu já reenviei o meu, tá? Tá bom. Ótimo. Aí eu já vou verificar aqui se eu recebi. Então, aonde que vocês vão fazer a postagem? Vocês viram como os colegas construíram um relato deles, né? Então, aonde que eu faço a postagem? Aqui, ó, atividades, tá? Na aba de atividades. Aqui vocês vão encontrar tudo, ó. Atividades avaliativas. Então, aqui, ó, orientações sobre as avaliações, a atividade avaliativa da construção colaborativa, que é o Quizzes. Então, o Quizzes vocês vão postar aqui, tá? Nessa aba aqui, construção colaborativa, porque a gente fez juntos, né? Nós fomos construindo juntos ao longo dos encontros. Então, vocês vão rolar aqui, vão até o final, vão encontrar um Forms, tá? E vão postar a atividade de vocês aqui nesse Forms. Ele vai pedir alguns dados básicos, nome, e-mail, qual a turma de vocês, coisas bem básicas. E no final ele vai pedir para vocês colarem o link do quiz de vocês, tá? Aí vocês vão compartilhar comigo o quiz de vocês. Então, essa é a primeira atividade, ó, 50 pontos. A segunda atividade é o relato. Então, ó, orientações para o relato, se vocês tiverem dúvida, vocês podem dar uma olhada aqui. Tem um modelo, se vocês quiserem usar esse modelo, vocês podem usar, é só fazer uma cópia dele. Vocês podem ter acesso à rúbrica. O que é a rúbrica? É aquele documento que eu vou usar para fazer a correção, tá? E vocês têm aqui, ó, atividade avaliativa, relato de implementação. Então, aonde que eu vou fazer a postagem? Aqui, nessa última aba, tá? Aqui também tem um modelo e tem a rúbrica, do mesmo jeito. Então, vocês podem ver o que a professora vai considerar quando eu fizer a avaliação de vocês e podem usar o modelo que está aqui. Faço uma cópia para vocês e vai estar tudo certo, tá? E eu vou acompanhando aqui as postagens de vocês, ó. Eu já sei que 2 pessoas entregaram. Então, ó, a Manuela já entregou e a Marta já entregou. E eu consigo ver que eu recebi e que está acessível para mim, porque, ó, aqui fica uma miniaturazinha do trabalho. Então, se eu clicar aqui, ó, eu sei que vai abrir. Porque quando não aparece essa miniaturazinha, eu já sei que, daí eu não vou conseguir abrir. Aí, só para vocês terem uma noção, olha que legal. E eu já faço a correção por aqui. Porque como esse documento tem uma rúbrica, olha o que aparece aqui do lado, ó. Eu posso atribuir a nota aqui, ó, à direita já, ó. Estão vendo? Então, aqui já tem um campo para eu colocar a nota e tem, inclusive, os critérios, ó. Se eu abrir aqui, ó, critério número 1, a apresentação. Então, apresentou? Sim, 10 pontos. Parcialmente, 5. Não apresentou, 0, tá? Descrição, como é que foi a descrição do trabalho? Aí eu já posso, né, atribuir a pontuação. Se eu tiver dúvidas, o que é essa tal de descrição? Eu clico aqui em cima, né, e aí ele vai abrir para mim esse campo. Então, ó, aí aqui também eu posso atribuir 10 pontos, 5 ou nenhum. Aí eu já faço a correção por aqui e já posso deixar, inclusive, um comentário para vocês. Tá? Só para vocês verem, se vocês tiverem curiosidade. E depois eu clico em devolver e vocês recebem a minha correção. Bem legal, bem fácil e rápido assim.
E, ó, se eu abrir o da Marta, a mesma coisa, ó. Vocês vão ver aqui, ó, já abre com esse espaço aqui do lado direito para que eu faça a correção da atividade dela. E olha que legal, ela me falou assim, prof, eu mandei 2 documentos. Verdade, ó, os 2 aparecem aqui, ó, no histórico. Então, eu posso saltar de um documento para o outro, não preciso fechar aqui, abrir o... Não, eu posso, daqui mesmo, se eu clicar aqui embaixo, ele vai abrir esse outro documento para mim. Então, como a gente tem um histórico de compartilhamento, eu e a Marta, né? Então, eu consigo acessar qualquer documento que ela tenha me mandado já por aqui. Eu só clicar aqui, ele já vai abrir para mim. Então, é uma ferramenta bem legal de correção. Ó, os comentários que ela fez, ó, o comentário que ela fez aparece aqui para mim. Todo o nosso diálogo, toda a nossa conversa. Vocês podem ver que eu sou curta e grossa. É difícil eu escrever uma resposta com mais de 3 linhas. É difícil. Mas não é maldade, não. É que a gente, né, no dia a dia, correria, tudo tem que ser bem objetivo. E eu sou bem flexível, vocês vão perceber. Não tem muito querer que não. Então, é assim que eu vou fazer a correção da atividade de vocês. Eu só achei interessante aqui, ó. Aí, quando eu abri o da Marta, eu falei, ixi, deu ruim, porque tá tudo em branco, né? Tá tudo no formato original. Mas se eu clicar nesse outro aqui, ó, viram que eu nem fechei esse documento? Eu só cliquei no outro, estão vendo? Daí já abre para mim. Como ela falou, prof, eu compartilhei com você 2 documentos, realmente, ó. Aí, se eu clicar no outro aqui, ó, aí eu já consigo visualizar tudo sem problema nenhum. E aí eu já posso fazer a correção da atividade dela aqui, ó. Tatiane, você falou que me respondeu, né? Sim. Aonde que chega para mim? Porque eu não recebia, no caso, ali que você colocou, agora eu vi que você colocou, tá, perfeito, tal. Uhum. Então, ele vai aparecer para você, aonde que você fez esse comentário? Na postagem, né? Então, a resposta vai estar lá também, na sua postagem. Eu tenho que ir lá na postagem Isso. Uhum. E buscar essa resposta. Teoricamente, deveria ter aparecido para você uma notificação no e-mail. Eu até olhei, não apareceu nada. Não? Eu busquei no e-mail, porque geralmente vem no e-mail. Vem no e-mail uma notificação, né? Uhum. Então, deveria ter aparecido lá. Dá uma olhada se não está na tua lixeira ou no spam. Tá. Às vezes ele joga para a lixeira ou para o spam, tá? Então, pessoal, de novo, só para a gente retomar, porque isso é muito importante para a semana que vem. Aonde eu vou postar? Class, tá? Tô aqui no Class. Atividades. O quizzes, aonde eu vou postar? Aqui, ó. Atividades avaliativas. Atividade avaliativa, construção colaborativa. Aonde eu vou postar o relato? Atividade avaliativa, relato de implementação. Então, vocês vão, na ordem aqui, vocês vão usar o segundo, tá? O segundo item e o último, ou o quinto item, para fazer a postagem de vocês. Então, vocês vão fazer 2 postagens. O quiz, como vocês construíram, e o relato da implementação de vocês, tá? Essas 2 postagens. Lembrando, como que eu faço a postagem? Então, por exemplo, eu vou abrir um das meninas aqui. Vou abrir o da Rosenilde aqui. Como é que a Rosenilde faz a postagem dela lá para mim? Ela tem que compartilhar o documento. Como? Ela vai aqui no cantinho, deixa eu dar um zoom para ficar um pouco maior para vocês verem. Ai, travou tudo aqui. Só um pouquinho, gente, que é muita coisa aberta, deixa eu fechar aqui em cima, que aí muita coisa aberta, lógico que ele não processa, né? Aí. Então, ó, imagina que você terminou o seu relato, tá tudo pronto, bonitinho, como é que eu mando agora para a prof? Então, eu vou aqui, ó, compartilhar, tá? Compartilhar. Aí, cuidado, ó, aqui tá restrito. Eu não consigo mexer, tá?
Só que, lógico, eu estou no documento da Rosenilde, nem deveria mexer, né? Mas no de vocês também pode acontecer, de aparecer restrito aqui. Então, vocês têm que mudar para ou o CED ou qualquer pessoa com o link. Eu gosto de usar qualquer pessoa com o link. Aí, vocês vão copiar link, tá? Copia o link e volta lá para o Class para fazer a postagem. Para os 2 documentos, né? No Quizzes, a mesma coisa. Ó, eu vou abrir um Quizzes aqui de novo para vocês, para mostrar para vocês como é que faz a postagem. É quase a mesma coisa. Ó. Você vai procurar o seu documento, vai estar provavelmente na sua biblioteca, tá? Achou o seu documento? Ó, vou fazer com esse primeiro aqui da taxonomia de Bloom. Achei meu documento. Então, eu tenho 2 opções. Ou às vezes aparece aqui, ó, já, compartilhar. Então, busquem sempre o compartilhar. Então, eu vou clicar aqui, compartilhar. Aí, eu vou observar aqui, ó, todos em Secretaria de Educação do Estado do Paraná podem ver. Beleza. Copiar link. Copy link, tá? Mesma coisa. E volta lá. Então, é sempre compartilhar, copiar link, tá? Sempre nesse sentido. Ou eu posso clicar na minha atividade, abrir ela aqui, também vai me dar aqui a opção, ó, compartilhar. Também posso clicar, ele vai abrir de novo a mesma janelinha, aí eu vou lá, copio link e colo lá no Class, tá? Ok? Pessoal, alguma dúvida dessa parte? Isso aqui é bem importante para que na semana que vem dê tudo certo, tá? Tranquilo? Oi, Manuela, pode falar. Sobre a organização do trabalho, que eu já enviei, o meu ficou um pouquinho diferente dos 2 colegas que apresentaram. Eu acredito que os objetivos, eu acredito que foi atingido, que eu tentei, né? Sim. Mas eu não sei por que o meu ficou diferente. Mas isso é normal, sempre o trabalho vai ficar a nossa cara, né? Então, alguns ficam mais coloridos, outros ficam mais extensos, outros ficam mais dinâmicos, vão ser todos diferentes, todos à sua maneira. Então, é normal. Desde que aqueles critérios que estão lá na rubrica, nossa, a professora de português, que é minha colega, já me corrigiu tantas vezes e eu não consigo, é rubrica, não rúbrica, é rubrica. E desde que aqueles critérios tenham sido atendidos, tá tudo bem, tá? Não tem problema, não. Vocês vão ver, vocês vão me conhecer ainda. Eu não sou tão Caxias assim, não. A não ser que tenha alguma coisa muito assim, meu Deus, isso aqui não dá para deixar passar, é bem tranquilo, tá? Porque o que vale, pessoal, o que vale é que vocês estão aqui, vocês estão tentando, estão se esforçando, estão trabalhando, né? É isso que vale. Na verdade, a questão da avaliação de vocês é só para... É uma formalidade, né? É uma formalidade para que tudo corra conforme a gente objetiva, né? Oi, Marta. Uma dúvida. Diga. Eu entrei aqui aonde eu mandei, né? Lá onde você colocou lá para colocar as atividades. Uhum. E por que não aparece para mim o que eu te mandei? A atividade não aparece para você? Mas deveria. Ela aparece para mim? Como é que não vai aparecer para você? Então, ele só está aparecendo aqui, ó, o meu trabalho, que é aquela apresentação que não tem nada. A segunda apresentação, ele não aparece para mim. Mas para mim aparece, ó. Tá vendo aqui, ó, 2 anexos. Tem 2 anexos na tua postagem para mim. Tanto Pois que por isso que eu falei, porque aquele documento seu, para mim, aparece totalmente em branco, não tem nada. Sim. Mas no outro, quando eu acesso o outro, aí eu vejo lá todo o trabalho que você fez. Tanto que, se eu entrar agora, eu pensar assim, eu errei alguma coisa, eu quero repostar. Ele também não aparece para mim para repostar. Ele deveria... Bom,
deixa eu te mostrar a minha visão como cursista, não como professora, que eu tenho também o meu curso de pensamento computacional. Ó, por exemplo, também vou aqui em atividades, aí eu tenho uma atividade postada aqui, que era para domingo, acho que era. Ó, se eu entrar aqui, ó. Ai, cadê? Não, não é esse, é o plano de ação. Plano de ação que era para domingo. Então, conferir instruções. Ó, se eu for aqui em conferir instruções, ó, vai aparecer para mim aqui o que eu postei para a prof, e inclusive o comentário que ela deixou. Ah, tá. Deixa eu ver, então. Eu não sei se eu fui em conferir instruções. Não leia o comentário, por favor. Ah, tá. Agora eu achei. É que eu não fui conferir instruções. Uhum. Vocês vão falar assim, a professora fica cobrando a gente prazo e prazo, e olha só o recado da professora ali, ó. Acabou Tá, o prazo. agora eu achei. Que eu estava ficando preocupada. Falei, ué, mas cadê minha postagem? Sim, tá ali. Tá. Então, se você voltar aqui onde você fez a postagem da atividade, você vai encontrar. Inclusive, vai encontrar a nossa conversa. Sim, agora eu achei. Uhum. Sim. Ah, tá. Tá. Ah, tá. Beleza. Eu tava... Deu tilt aqui, pessoal. Não lembro o que eu tava falando. Oi, Lígia. Pergunta, porque eu esqueci o que eu ia falar aqui. Quando eu vou para compartilhar o quizzes na construção colaborativa, aí eu tenho que ir lá naquele Google Forms. Isso, aham. Aí eu ponho o link lá. Isso. Se você postar do lado, lá naquele espaço à direita, dá no mesmo, Lígia. Tanto faz. Só ele não vai te pedir aquela série de informações, nome e tal, e coisa. Tanto faz. Qualquer um dos dois eu aceito, tá bom? Uhum. Tá bom. Tranquilo. Os dois tá valendo. Mais alguma pergunta, Zuleide? Não, professora, eu fiquei ainda um pouco com dúvida na postagem do relato. O quizzes eu consegui, eu entrei no Google Forms, né, e consegui mandar. Mas esse relato eu não consegui, você tem que colar o link ali, eu não estou conseguindo. Tá, eu vou te mostrar como ser, porque assim, eu tenho a visão de professor, que é um pouco diferente da visão como vocês, cursistas, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar, não na nossa plataforma aqui, do nosso grupo, mas do grupo que eu participo como cursista, porque senão vai ficar diferente e aí não vou conseguir ajudar vocês, tá? Então, por exemplo, quando eu vou postar minha atividade lá para minha professora, né? Para Vladismara. É a mesma coisa que você vai fazer para mim. Então, o que você vai fazer? Você vai lá em atividades, tá? Vai procurar atividades avaliativas. Vai procurar... Até aí eu fui. Legal. Aí você vai procurar atividade avaliativa relato de implementação. Tá. Tá? Aí você clica lá. Eu vou sempre aqui, conferir instruções, que tem a parte de baixo. Se você clicar direto em cima, ele também vai, mas eu gosto desse botãozinho. Aí, você vai ver que ele vai abrir uma página para você com as instruções da atividade, tudo certo. E à direita tem um campo assim, seus trabalhos. Tá? E ali você pode adicionar ou criar. Então, eu vou clicar aqui, adicionar. No caso, vocês vão adicionar um link para mim. Vocês vão adicionar o link da atividade de vocês, do relato de vocês, tá? Então, você vai aqui, link, e vai colar. Tá? Eu vou colar qualquer baboseira aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Ó, adicionei um quiz aqui, nem sei qual que é. Aí, quando ele terminar de carregar, eu vou marcar essa atividade como concluída. Entregar aqui, né? Se eu clicar em entregar, a minha professora lá vai receber o meu relato, tá? Tudo bem, Zuleide? Conseguimos? Tudo bem. Uhum. E é isso. E pronto. Tá. No quizzes é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Idêntico. Conferir instruções, abre aquele... Mesma coisa.
tá? Mesmo procedimento. Muito bem. Mais alguma dúvida, pessoal? Aproveitem. Agora é a hora do interrogatório. Tudo bem. Eu vou fazer que nem eu faço com os meus alunos. Se vocês não têm nenhuma pergunta para mim, eu tenho uma para vocês. Qual vai ser a ordem de apresentação na semana que vem? Que tipo de ordem a gente vai estabelecer? Ordem Vai de alfabética, prof. Alfabética, desespero, qual que vai ser? Alfabética eu gostei, só a última. Pode ser? Pode ser alfabética inversa. Inversa, podemos fazer os últimos serem os primeiros. O que vocês acham? Como vocês quiserem. Pode ser alfabética, então. Pode ser? Então tá. Quem é a primeira, então, Andressa? Esqueci de erguer a mão. Andressa, a primeira. Serli. Por mim, tanto faz. Então tá. Oi, Janete, pode falar. Tinha esquecido de erguer a mão, perdão. Pode falar. Não, senhora, agora que eles falaram ali, só estou com uma dúvida, para a semana que vem. Se caso eu não conseguir, eu posso só fazer meu relato ou é obrigatório fazer a apresentação lá, igual eles fizeram assim hoje? Ou eu posso só fazer o relato, só contar? Só oral? Isso, ou tem que apresentar ali na... Tem que apresentar, porque lembra que eu mostrei que um dos critérios que eu vou avaliar é a apresentação. A apresentação vale 10 pontos. Tá, você que sabe, só que daí eu não posso te dar os 10 pontos. Não, eu só pedi, sabe por quê? Porque às vezes esse meu computador aqui é um notebook, algumas vezes eu não consegui apresentar. Eu vou tentar, se caso às vezes eu não conseguir, eu já vou ter mandado para a professora. Sim, daí eu apresento. A professora apresenta sem problema para mim, só para mim poder falar. Pode ser, se eu não conseguir? Pode, eu já fiz isso várias vezes, bem tranquilo. Não, porque eu dei até lá, eu já tenho mandado para a professora, não, porque... Né? Eu só que eu estou com problema, eu não sei, eu já mandei olhar aqui, mas não, ele não está apresentando, sabe? Não, então tá bom, tem problema. Bem tranquilo, não tem problema não. Posso apresentar sim, desde que vocês já tenham compartilhado comigo, eu compartilho e vocês vão falando. Até porque, sabe que tem colegas que pedem para eu fazer isso, porque eles não gostam da sensação, né? A sensação de ficar olhando para o slide ao invés de olhar para os colegas e tal. Então, já houve grupos em que os professores me pediam, prof, compartilhe você, daí eu posso ficar olhando para o pessoal, posso ficar olhando para você também. Então, se vocês quiserem, também, não tem problema não, tá? É isso? Podemos nos despedir e esperar o último encontro, então? Então tá. Então, até semana que vem. Preparem-se. Oi, Lígia. Para apresentar, apresenta uma tela inteira? Isso. A tela inteira. Tá bom, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, Tati. Diga. Acontece com você isso, de você perder o acesso do seu documento? Já aconteceu. Porque, ó, eu tirei o envio, eu refiz, fiz uma cópia e tal, aí eu achei que podia ter sido o jeito de compartilhar, eu tinha deixado para CED. Peguei, cancelei, fiz a cópia, tava editando tudo, mandei para você. No lugar errado, mas eu mandei. De novo, quando eu clico, eu só tô lá como para poder ver. Eu entro no meu Drive, eu abro o documento e eu só posso ver. Eu não posso editar. Eu tenho que pedir acesso ao proprietário. Então, esse documento está compartilhado com mais pessoas. Não, mas eu só coloquei eu. Aí coloquei qualquer pessoa com o link. Aí mandei, peguei o link e coloquei para você lá de novo. De novo, hora que eu entro, só tá lá a coisa. Eu não coloquei pessoas específicas.
Tá, deixa Toda eu dar. hora que eu compartilho, eu perco o acesso dele. Então, Aí deixa é eu como se ver. eu não fosse mais o proprietário. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tu postou para mim também, né? Mandei nos 2 lugares do relato de Deixa eu ver implementação. se eu consigo acessar ele. E o mais interessante, deixa eu ver se é só impressão minha. Ó, deixa eu mostrar para você como que ele vem para mim. Olha que interessante. O que seria o teu documento de relato de implementação está em branco. Sim, o que estava anexado lá no coisa. Que eu não Isso. mexi, eu só fiz uma cópia dele para eu mexer e eu mudei. Isso, E aí mas lembra eu que eu botei falei? cópia. Daí fica aqui do ladinho o nosso histórico, que são todos Aham. os documentos compartilhados entre nós, né? Então, Uhum. se eu for aqui, ó, cópia, aí É aparece. esse daí. Daí aparece o seu documento. Deixa eu ver. É que aqui eu consigo só. Deixa eu abrir uma nova janela para ver se eu consigo ver com quem esse documento está compartilhado. Se não tem mais alguém compartilhando esse documento. Deixa eu ver. Porque eu não coloquei pessoas específicas ali. Pois é, mas é a minha suspeita. Vamos ver. Se não for isso, eu não tenho outra resposta para te dar. É a questão. Se não for isso, eu não sei. Você ficou como proprietária, por isso. E olha com quem está compartilhado, com todos. Mas eu não. Então, aí só se foi por conta da postagem na atividade. Pois é, pode ser. Porque a partir do momento que eu coloco, eu fiquei só como leitor, eu não fiquei mais como editor. Você está como leitor. E o meu documento que está no meu drive, eu perco esse acesso também. Eu tenho que fazer cópia do meu próprio documento. Então eu vou mudar, porque ele está compartilhado com toda a nossa turma e eu estou como proprietária. Então eu vou mudar aqui a turma para só leitor e você para editor, tá? Não que eu vá mudar alguma coisa, né? Mas é que eu fiquei encafifado com esse negócio. Perder o acesso do meu próprio documento. Só que o que eu acho interessante, porque se você fez uma cópia dele, ele deveria ser seu. Porque é isso que a gente sempre faz, né? E aí, só que a hora que eu gero o link para compartilhar, aí eu coloco lá, qualquer pessoa com o link. Foi do jeitinho que você falou mesmo, tá? Foi lá, tal, compartilhar, aí eu coloquei qualquer pessoa com o link. Não selecionei ninguém. Tinha lá você para selecionar, tinha minha diretora para selecionar, mas eu não selecionei ninguém. Eu só deixei lá, qualquer pessoa com o link. E coloquei lá como editor, inclusive, né? Beleza. Quando eu coloquei o link ali e tal, e eu entreguei, eu perdi o acesso, eu não consigo mexer. Isso que é o mais estranho. Só que é bom que você comentou, porque pode ser que aconteça com outros isso também. E aí eu tenho que dar uma resposta, né? Eu tenho que saber o que está acontecendo. Mas eu acredito que seja isso, porque como eu fiquei como proprietária e foi compartilhado com toda a turma, ficou todo mundo como editor, tipo, né? Então, eu também não entendi. E eu, que fui o dono, fiquei só como leitor. Pois é. Mas agora, tenta, que eu mudei, né? Eu coloquei você como editor. Depois dá uma olhadinha, só por curiosidade, se mudou, se você agora consegue acessar ou ainda não. Não, agora aparece para eu editar. É? É Agora verdade, eu aparece consigo normal. ver. Consigo ver o teu acesso aqui. Verdade. Só não sei o do meu drive se ficou para esse. Deixa eu ver aqui. Não, esse daqui. Relato. Não, o meu de relato coisado. E sumiu do meu drive o meu cópia do relato. Sério? Ai, gente, olha. Ainda bem que eu já te entreguei, eu não quero surtar tá mais. Os dois aqui, tá tudo certo. Eu já apresentei, se sumisse daí também, aí, Tati, você ia ter que assistir o vídeo com o meu relato aparecendo. Não tem problema, não. Mas, ai, socorro, viu? Ai. Esse é o bom de assistir as apresentações antes de fazer a correção, porque daí, depois quando eu abro, eu já sei o que você falou, eu já sei o que você comentou, eu só dou uma olhada por cima e já vou lançando a nota, né?
porque daí eu já assisti, eu já, né, você já apresentou para mim, então é bem tranquilo. Mas tá bom, então, Tati. Então tá, então bom feriado. Semana que vem eu posso faltar? Eu tenho direito a uma falta? Pois é, tem direito. tem direito a uma falta. Tá bom. Tchau, tchau, Tati. Bom Tchau, bom descanso feriado. aí. Até mais. Até.